Abramos as nossas Bíblias na carta aos Efésios, no seu capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Prestemos atenção à exortação que nos é feita no versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma das coisas que aprendemos na Bíblia é que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não é uma força, uma influência, um poder, mas uma pessoa, um ser pessoal. E por ser uma pessoa, ele se alegra, ele se entristece. E nesta porção que lemos, a Bíblia nos exorta a sermos cuidadosos a fim de não entristecermos a terceira pessoa da Trindade. Como paralelo, para ajudar-nos um pouco, nós podemos pensar em coisas que nos entristecem. Como pais, por exemplo, em nosso relacionamento com os nossos filhos, quando ensinamos algo a eles, dizemos como eles devem se comportar, que caminho eles devem seguir, como devem agir ou reagir nesta ou naquela outra situação, e vemos os nossos filhos simplesmente ignorarem aquilo que falamos, aquilo que ensinamos. E certamente, quando isto acontece, nós ficamos tristes, porque sabemos das consequências danosas, prejudiciais que virão. De igual forma, quando vemos os nossos filhos aprendendo aquilo que ensinamos, obedecendo àquilo que falamos, nós nos sentimos alegres, pois sabemos que com essa atitude o nosso filho revela um caráter de obediência, de submissão, de se deixar governar para o bem, e sabemos que haverá boas consequências, bons frutos colhidos desta ação. De igual maneira, existem coisas que nós, como filhos de Deus, como salvos em Cristo Jesus, estamos sujeitos a fazer. Na verdade, deveríamos dizer, por nossa natureza pecaminosa, somos propensos a fazer, inclinados a fazer. E estas práticas entristecem ao Espírito Santo, que veio habitar em nós. Convido os irmãos para considerarmos uma prática comum entre nós, seres humanos, e, infelizmente, entre nós, cristãos. Prática que entristece ao Espírito Santo. Estamos falando de rebeldia. Uma das queixas que lemos de Deus acerca do seu povo de Israel
em várias porções no Antigo Testamento é a rebeldia. Quantas vezes encontramos nas Escrituras o Senhor falando de Israel como um povo de dura cerviz, ou seja, um povo teimoso, rebelde. Deus orientava para que procedessem de uma maneira e eles não davam ouvidos e agiam de outra, trazendo dano a si próprios. E assim tem sido também na história da igreja e, por vezes, para sermos sinceros, na história da nossa própria vida. E então precisamos considerar alguns aspectos que dizem respeito à possibilidade de rebeldia da nossa parte. E, ao procedermos desta maneira, nós entristeceremos ao Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando rejeitamos o governo perfeito, santo e sábio de Deus sobre nossa vida. Abra apenas para exemplificar no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. O versículo de número 7 traz o seguinte: disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, porque não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. A ocasião desta instrução do Senhor Deus a Samuel é o período na história de Israel, o período final da vida de Samuel, quando ele já está bem idoso, e o povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, olhando para o modelo de governo que as nações vizinhas possuíam, pedem para que Samuel implante em Israel o mesmo sistema de governo, monarquia. Pedem para si um rei. É oportuno lembrar que desde sempre, ou para estabelecermos um parâmetro talvez um pouco mais fácil, desde que o Senhor Deus tirou Israel do Egito, ele nomeou Moisés para ser o líder da nação, para ser aquela pessoa por intermédio de quem Deus daria as ordens, as orientações, os direcionamentos ao seu povo. Nós chamamos isso de sistema de governo teocrático. Deus é o rei e ele reina usando instrumentos, homens por ele escolhidos e usados para dirigir, orientar, governar o seu povo. Mas agora Israel diz: esse sistema de governo não serve para nós. Nós queremos um outro sistema de governo. O governo de Deus não é perfeito. A teocracia não é uma coisa santa, não é uma coisa sábia. O ideal é a monarquia,
Queremos um rei que governe sobre nós. Não há, em essência, nada de errado num sistema de governo monárquico. Ele não é essencialmente bom nem mau, é uma forma de governo. Ele pode ser bom se tiver um rei bom, e será péssimo se tiver um rei mau. A história está repleta de exemplos de ambos os casos. O sistema de governo democrático, republicano, em si também não é bom nem mau, depende dos seus governantes. Mas o governo teocrático é sempre perfeito, santo e bom. Mas Israel rejeita esse sistema de governo. Não queremos mais que Deus governe sobre nós. Foram rebeldes contra aquilo que Deus havia instituído na nação de Israel. E ao se rebelarem contra o governo de Deus, eles entristeceram ao Espírito Santo. E aqui nós podemos fazer uma pequena pausa para pensarmos. Quem é o rei? Quem governa a nossa vida? Como nós olhamos para esse governo? A Bíblia nos diz que Deus é o grande rei sobre toda a terra, mas de maneira especial a Bíblia diz que Deus é o rei do seu povo. O povo que Ele redimiu, comprou para si, um povo que Ele governa de maneira perfeita, santa e sábia. E isso não diz apenas respeito à igreja como um todo, mas diz respeito a cada membro, a cada pessoa que faz parte do povo de Deus. E então a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como nós olhamos para o governo de Deus por sobre nossas vidas? De maneira submissa, acatando seus ensinos, obedecendo às suas ordens, nos alegrando com as suas provisões, ou ficamos cobiçando o sistema de governo que impera no mundo sem Deus? O governo do homem sobre o próprio homem. Quando nós rejeitamos o governo de Deus por sobre nossas vidas, nós entristecemos ao seu Espírito. Uma segunda maneira pela qual a nossa rebeldia entristece o Espírito Santo é quando viramos as costas para as leis de Deus e rejeitamos os seus mensageiros. Abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 9. Nós nos ateremos ao versículo 26, porém devemos observar que todo o capítulo 9 é o registro escrito de uma oração feita por Neemias, uma oração de confissão de pecados da nação de Israel.
ele faz uma trajetória histórica da vida da nação de Israel e de como Israel foi desobediente, teimoso, rebelde, e vai listando estas ocasiões e confessando, pedindo perdão a Deus por elas. E lá no versículo 26 ele diz assim: assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, cometeram grandes blasfêmias. Neemias volta os seus olhos para a história da nação de Israel, de uma maneira mais particular para o período anterior ao exílio, à destruição de Jerusalém, ao cativeiro babilônico. Neemias se recorda, a partir da história, de como o povo de Israel foi rebelde contra Deus, virando as suas costas à lei de Deus, ou seja, não dando importância a esta lei, não dando ouvidos a esta lei, não tendo a menor consideração para com aquilo que Deus havia determinado, ordenado, menosprezando por completo tudo o que Deus havia ordenado em forma de mandamentos. E quando Deus enviou servos para alertar o seu povo, para mostrar que estavam no caminho errado, que iriam sofrer danos tremendamente graves, quando Deus enviou esses servos para alertá-los e fazê-los voltar ao caminho certo, Israel deu o devido tratamento a estes homens, matando-os. Cometendo assim grandes blasfêmias. E essa forma de rebeldia entristece ao Espírito Santo. As Escrituras nos ensinam que os mandamentos de Deus são puros, são bons, são benéficos. Deus os deu para o nosso bem, para o nosso benefício. Entretanto, quão frequentemente nós viramos as costas para as leis de Deus. Quão frequentemente nós não damos atenção aos preceitos, aos estatutos, aos ensinos de Deus, considerando-os antiquados, nada práticos, inconvenientes. E quando Deus envia pessoas, irmãos nossos em Cristo, para nos alertarem,
para nos avisarem de como nos desviamos do caminho em que deveríamos seguir, nós simplesmente ignoramos essas pessoas, não as matamos, fisicamente falando, mas as matamos no nosso relacionamento. Evitamos conversar com elas, porque não queremos ouvir os seus alertas, que são para o nosso bem. E quando nós assim procedemos, entristecemos ao Espírito Santo. Entristecemos também ao Espírito Santo quando nos rebelamos contra o caminho pelo qual Deus está conduzindo a nossa vida. Nós sempre desejamos que os caminhos pelos quais a nossa vida deve ser conduzida sejam caminhos suaves, tranquilos, isento de dificuldades, isento de aflições, de problemas. Mas, por vezes, o Senhor nosso Deus, de maneira sábia, de maneira perfeita e santa, não nos leva por caminhos planos, por pastos verdejantes, para junto de águas tranquilas. Por vezes, Ele nos leva a passar pelo vale da sombra da morte. E não é raro ver que quando isto acontece, a primeira reação nossa é de rebeldia, de questionamento. Salmo 78, livro dos Salmos, o Salmo 78, no versículo 40, diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram. Por que o povo estava no deserto? Porque Deus estava irado contra o seu povo Israel, e para puni-lo, o levou para o deserto? Não. Porque Deus, na sua ira, tinha designado destruir a nação de Israel? E como não havia sepulturas suficientes no Egito, então levou para o deserto, porque tinha bastante espaço para muitos corpos? Não. Eles estavam no deserto, porque Deus os havia tirado da escravidão do Egito, e os estava levando para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Havia outro caminho, mas não era o melhor caminho. Deus, na sua sabedoria, sabia que o melhor caminho do Egito para a terra de Canaã era via deserto. Não era o caminho mais curto, não era o caminho mais fácil, mas era o melhor caminho. No entanto, quantas vezes ao longo daquele percurso, esse povo se rebelou contra o Senhor? Quantas vezes ao longo daqueles 40 anos, e na verdade não deveria durar 40 anos, mas assim foi necessário. Quantas vezes aquele povo provocou a Deus com suas lamúrias,
com seu descontentamento, estavam no meio do deserto passando fome. Deus proveu o maná, e uma das primeiras coisas que lemos acerca da atitude de Israel em relação ao maná: este pão vil, estamos cansados de comê-lo. Murmuração. Isaías, capítulo 63, versículo 10, falando do povo de Israel no seu tempo, no tempo de Isaías, por meio do seu servo, o Senhor diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Quantas e quantas vezes, por meio de Isaías e de outros servos profetas, o Senhor ensinou, o Senhor exortou, o Senhor quis conduzir o seu povo por um caminho. Na verdade, conduzia o seu povo por um determinado caminho, mas o povo se rebelava e entristecia ao Espírito Santo, e como resultado, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo, está falando do Espírito Santo, pelejou contra eles. Por quais caminhos o Senhor tem conduzido as nossas vidas? Pode ser que estejamos num trecho dessa jornada em que há vales verdejantes, paz, serenidade, não há nenhuma dificuldade, nenhuma pedrinha no caminho, água tranquila, alimento em abundância, boa saúde. Mas também pode ser que estejamos numa determinada parte da nossa jornada em que estamos em meio à tribulação, há angústias, aflições sobrevindo uma sobre a outra, enfermidade, perdas, dificuldades múltiplas. O mesmo Deus que nos leva como pastor a pastos verdejantes e a águas de descanso é o mesmo Deus que nos faz passar pelo vale da sombra da morte. O mesmo Deus que está conosco quando Ele nos leva a pastos verdejantes e a águas de descanso, é o Deus que está conosco quando passamos pelo vale da sombra da morte. Não há diferença. Entretanto, via de regra, quando desfrutamos ali dos pastos verdejantes e das águas de descanso, ai, obrigado, Senhor, que bênção, que período agradável o Senhor está nos concedendo. Mas quando Ele permite alguma tribulação, alguma angústia, alguma aflição, alguma dificuldade, a primeira coisa que fazemos é reclamar, é questionar, é murmurar contra Deus. E quando nós agimos assim, quando nós procedemos desta maneira, nos rebelando contra o caminho pelo qual Deus está conduzindo a nossa vida,
nós entristecemos o Espírito Santo. Quando somos teimosos e não damos ouvido à voz de Deus, também entristecemos ao Espírito Santo. Aqui há uma pequena diferença em relação à nossa atitude para com as leis de Deus e para com os mensageiros que Deus envia para nos alertar, para nos advertir do nosso desvio. Aqui estamos falando de algo mais comum, mais simples, mais corriqueiro. Quantas vezes ouvimos a palavra de Deus? E não estamos falando de cultos, de mensagens. Toda vez que abrimos a Bíblia, nós ouvimos Deus falando. Não precisa haver sermão. O simples ato de ler a Bíblia, isto é a palavra de Deus. Quantas coisas o Senhor nos tem ensinado ao longo da nossa jornada cristã. E a quantas delas nós demos ouvidos? Lá no Salmo 81, no versículo 11, e depois no 12, nós encontramos o salmista sendo usado por Deus para dizer: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Israel foi teimoso. O Senhor falava, o Senhor ensinava, o Senhor mostrava qual era a verdade, revelava-se ao seu povo, dava-se a conhecer ao seu povo, mas o seu povo não quis ouvir a sua voz. Não quis atender aos seus ensinos. Assim, diz o versículo 12, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Aqui nós temos uma forma de castigo. Não querem dar ouvidos à minha voz, então eu vou deixar que o povo de Israel ande na sua teimosia. É assim que querem? Então vá. Siga os seus próprios conselhos. Bem, não é necessário ir muito longe para saber o quanto Israel se deu mal por agir assim. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Mas não foi isso que aconteceu, porque Israel não quis escutar a voz do seu Deus. Mas não devemos olhar para Israel apontando o dedo e dizer: povo teimoso, porque nós estamos sujeitos a agir da mesma maneira que eles. Se formos sinceros e sondarmos o nosso coração com seriedade, encontraremos várias ocasiões em que ouvimos a voz do Senhor
Ele nos ensinando alguma coisa e nós simplesmente não demos ouvidos. O Senhor falou, mas nós não escutamos. O Senhor nos ensinou, mas nós não atendemos aos seus conselhos. Fizemos aquilo que os nossos próprios conselhos estavam determinando. E quando assim procedemos, entristecemos ao Espírito Santo. E é necessário, irmãos, considerar por quê. Porque esse tipo de comportamento de rebeldia entristece ao Espírito Santo. Porque quando rejeitamos o governo perfeito, santo e sábio de Deus, entristecemos ao Espírito. Porque quando viramos as costas à lei de Deus e rejeitamos os seus mensageiros, nós entristecemos o Espírito. Por qual razão? Quando nos rebelamos contra o caminho pelo qual Deus está nos conduzindo, nós entristecemos ao Espírito. E ainda, por quê? Quando somos teimosos e não damos ouvidos à voz do nosso Deus, nós causamos tristeza à terceira pessoa da Trindade. E existem 3 razões simples e objetivas apresentadas nas Escrituras para mostrar por que esse tipo de comportamento causa tal tristeza naquele que veio habitar em nós. Primeira razão, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, o versículo 26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A rebeldia, em qualquer uma das suas formas, entristece ao Espírito Santo, porque ele foi enviado por Deus para nos ensinar. E a rebeldia é não dar ouvidos, ou não fazer, ou reclamar do que está sendo feito pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E 2, fazer-nos lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou. Nós temos um auxiliador para a nossa memória, um remédio providenciado por Deus, extraordinário. Alguém, há não muito tempo atrás, disse: eu preciso tomar um remédio para minha memória, porque eu estou ficando esquecido. Bem, o cristão não precisa se preocupar com a sua memória espiritual, porque ele já tem o remédio. O Espírito Santo o ensina e o faz lembrar. Essa é a primeira razão, porque a postura de rebeldia entristece ao Espírito, porque vai contra o propósito da sua vinda, a sua obra, aquilo que ele realiza em nós, dentro de nós. Mais ainda, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, um texto bastante conhecido, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o Senhor nosso Deus inspirou homens ao longo de quase 1500 anos para registrarem a sua revelação, para que tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura em nossas mãos. E com que propósito Deus quer que a Bíblia esteja nas nossas mãos? Para nos ensinar, para nos alertar, repreender quando nos desviamos do ensino, para nos corrigir, ou seja, nos mostrar o caminho de volta ao caminho certo, para nos treinar, para ser a nossa academia espiritual. E o seu objetivo com isso é nos tornar homens perfeitos, santos e irrepreensíveis perante Ele e perfeitamente capacitados, com habilidades para fazer coisas boas. Mas quando nós viramos as costas para as leis de Deus, quando nós não damos ouvidos ao que Ele nos ensina, nós nos rebelamos contra aquele que foi o inspirador, porque estes homens que registraram a revelação de Deus, o fizeram sob a inspiração, foram movidos pelo Espírito Santo. O rejeitar, desprezar, menosprezar as Escrituras é rejeitar, menosprezar, desprezar uma obra do Espírito Santo. E por último, o Salmo 143, versículo 10. O salmista, na sua oração, o salmista Davi diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. O Espírito Santo veio habitar em nós. E entre as tarefas conferidas a Ele, está o ensinar-nos a fazer a vontade de Deus e nos guiar. E por isso, quando nós somos rebeldes, teimosos, de dura serviço, nós o entristecemos, porque rejeitamos aquilo que Ele veio fazer, morando em nós. Estas coisas, amados, nos levam à necessidade de reflexão, de autoexame, de perguntarmos a nós mesmos e buscarmos com seriedade, sinceridade, responder: tenho me rebelado contra o Espírito Santo? E aí nós teremos que verificar as várias formas de rebelião e perguntarmos: tenho me rebelado desta maneira? Sim. Bem, precisamos clamar por perdão e corrigir. Não, Senhor, obrigado por me preservar
nesta área. Vamos à próxima e assim examinarmos criteriosamente se, porventura, estamos nos rebelando contra o Deus Espírito, trazendo tristeza a Ele e dano, prejuízo às nossas próprias vidas. Que o Senhor nos conceda capacidade para fazermos esse autoexame de maneira criteriosa e nos abençoe então por meio desse autoexame. Amém.